Michel de Montaigne. Porque para você que quer prestar o Enem, não basta apenas fornecer conceitos, discutir conceitos atuais, como os conceitos de empatia, como os conceitos de aculturamento, de pluralidade, pluralismo cultural, ou então apropriação cultural. Não basta vocês discutirem conceitos, mas também devem provar que conseguem se referir a autores clássicos, e Montaigne é um autor clássico. Bem, num ensaio, um ensaio curto de algumas páginas, chamado Dos Canibais, o Montaigne se pergunta: quem é realmente civilizado? Ele se pergunta em meados, por volta da metade do século XVI, dos anos de 1500. Ele se pergunta quem é realmente civilizado e quem é realmente bárbaro, o europeu ou o indígena? Ele faz uma comparação muito simples. Ele analisa alguns rituais, um ritual especificamente dos índios tupinambás brasileiros. Bem, diz o Montaigne, os índios tupinambás, quando estão em guerra com outra tribo, mantêm um acordo com ela, com o seu inimigo. Que acordo é esse? O índio que for, a tribo que for derrotada, o índio que for derrotado e capturado pelo inimigo, ele será preso durante algumas semanas, será muito bem tratado pelo inimigo, terá as melhores comidas, as melhores mulheres, e depois de algumas semanas será morto e devorado pela tribo que o conquistou, pela tribo que o venceu. Bem, Montaigne afirma que a guerra entre as tribos tinha um motivo muito mais nobre do que a guerra entre os brancos. Porque a guerra entre os tupinambás, ela se dava pela valorização da coragem, ela se dava pela honra, ela se dava, portanto, fundamentada em valores morais como honra e coragem. Então a tribo que capturava o elemento tupinambá inimigo, ela o tratava muito bem, o ameaçava de devorá-lo e dizia: basta você afirmar perante todos nós que você é inferior na batalha. E nunca houve registro de um prisioneiro tupinambá que preferisse confessar que era inferior, uma desonra, a ser devorado. Todos preferiam ser devorados. Bem, o ritual consistia em que o chefe da tribo, da aldeia tupinambá local, amarrava uma corda em um braço do prisioneiro. Essa corda, uma outra corda era amarrada ao outro braço, então o prisioneiro ficava ajoelhado com os braços abertos. De cada lado segurava um índio, o chefe indígena, mais um amigo seu. Em seguida, esses mesmos índios que seguravam as cordas amarradas aos braços do prisioneiro, esses mesmos índios atrás, desferiam pancadas na nuca, no crânio desse prisioneiro. Esse prisioneiro morria instantaneamente, e então seu corpo era picado e assado para ser devorado por todos os membros da tribo. Bem, para o índio devorado isso era uma honra, afinal ele foi escolhido para ser devorado porque era o mais corajoso, o mais valente, o mais habilidoso guerreiro entre os seus. E ele sabia que continuaria vivendo entre os seus inimigos, no estômago dos seus inimigos, no corpo dos seus inimigos. Era uma forma de perpetuar a sua alma, perpetuar as suas virtudes de guerreiro. Sem contar que ele ganharia um local no céu do lado no qual o sol nasce, um lugar bom, um lugar para guerreiros. Bem, Montaigne cita essas questões e depois diz o seguinte: eles são bárbaros ou somos nós europeus? Porque nós possuímos a Santa Inquisição. Então nós capturamos em nome de Cristo que sempre pregou a misericórdia, o perdão. Nós capturamos mulheres inocentes, derramamos óleo fervente pelas suas gargantas, praticamos torturas incomensuráveis com elas, para que elas confessem, mesmo inocentes, que são bruxas. E depois que elas confessam que são bruxas, que fizeram pactos demoníacos, quando não o fizeram, mas a tortura é tão desumana que preferem a morte à continuidade dessa tortura,
Enfim, depois que confessam, elas ganham um prêmio extremamente saboroso da Igreja Católica, que é a morte diante de todo o público da localidade, a morte diante de insultos de crianças, adultos, velhos, enfim, todos na Praça Central no domingo, fazendo esse programa maravilhoso que é humilhar a bruxa e vê-la queimar viva. Enfim, então Montaigne diz: nós, europeus, matamos irmãos europeus em nome da misericórdia de Cristo. Então, e nós, usando a razão, sabemos, no fundo, que estamos sendo desumanos, bárbaros, cruéis. Enfim, olha só, Montaigne no século XVI faz essa provocação à Igreja Católica, ao eurocentrismo, à ideia de que existe uma cultura superior. Bem, uma cultura existe como superior na medida em que ela não compreende, não se coloca no lugar da cultura do outro. O Montaigne finaliza esse ensaio dos canibais contando uma história de que 3 tupinambás foram visitar o rei Carlos IX lá na Europa, na França, e os 3 tupinambás que vinham de uma sociedade onde todos se tratavam por irmãos, por filhos, por pais, onde todos comungavam da mesma terra, onde ninguém possuía propriedade privada sobre nada, onde todos viviam do que a natureza lhes dava. Enfim, esses 3 tupinambás olham para a corte real e dizem: como vocês, brancos, vivem suportando essa contradição? Metade da população existindo 2 tipos de pessoas: aqueles que detêm fartamente o luxo, a comida, e aqueles que não possuem nem o que comer. Ou seja, os 3 tupinambás afirmam que os espantava, então, nesse contato com a Europa, o fato de que existam europeus que não têm nada e europeus que têm tudo. E mais ainda, espanta os tupinambás o fato dos europeus que não têm nada, que não têm dignidade, que têm fome, que não têm onde caírem mortos. Espanta aos tupinambás o fato desses europeus não se revoltarem contra os seus reis, não se revoltarem contra os seus carrascos. Bem, mais uma provocação do Sr. Montaigne. E, para finalizar aqui, quando você promove a empatia, esse exercício, se colocando no lugar do outro, você passa a enxergar coisas que não enxergava antes. Por exemplo, na Eucaristia Católica. Na Eucaristia Católica repetimos simbolicamente um ato canibal. Afinal, comemos o pão, bebemos o vinho que simbolizam o sangue e o corpo de Cristo. Ou seja, e por que, afinal de contas, comemos a carne de Cristo, o corpo de Cristo, e bebemos o seu sangue? Fazemos isso na Eucaristia, em todo o ritual da missa católica, porque é por meio desse canibalismo simbólico que podemos capturar as virtudes maiores, essenciais de Cristo, tais como a misericórdia. Bem, empatia, exercício de se colocar no lugar do outro. Montaigne o fez brilhantemente há praticamente 500 anos atrás, e é um autor que deve ser colocado, sim, numa discussão sobre aculturamento, numa discussão sobre diversidade cultural.